Olá, bom dia amigos, bom dia amigas. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live Homens de Deus. Até o dia 23 de dezembro estaremos falando sobre os homens de Deus. Já falamos sobre as mulheres, já falamos sobre os jovens. E agora sobre os homens de Deus, incluindo alguns jovens também, claro. E estamos aqui para anunciar quem foram esses homens, para darmos aqui uma ênfase bíblica, né, a alguns nomes. Pode ser que haja algum engano, mas Deus está no controle de todas as coisas. Hoje vamos falar sobre Timóteo, né? Quem foi Timóteo? Como Timóteo era? Quais são os princípios de educação que Timóteo teve, né? Todos nós já conhecemos, já ouvimos falar assim, um pouquinho de Timóteo, já sabemos a história de Timóteo, que foi um jovem criado na presença do Senhor, educado pela sua avó e pela sua mãe, Eunice e Lloyd, e que depois, mais tarde, foi escolhido para trabalhar junto com Paulo no campo de missão. A Bíblia não afirma se Timóteo teve um acesso direto com Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi educado nos caminhos do Senhor. Provavelmente, quando Jesus estava na terra evangelizando, Timóteo era criança e sua mãe e sua avó tenham se convertido, então tem educado aquela criança nos caminhos do Senhor. Mas isso não importa muito, o importante é a vida cristã que Timóteo teve, né? Mas afinal, quem foi Timóteo? Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva, um jovem líder de uma igreja. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana da Galáxia, juntamente com Derbe, uma província é designada em Atos 14:6 como cidades de Lucaônica. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo é justamente Derbe, porém Listra é a mais amplamente acertada. Então, aqui é só para constar quem foi Timóteo. O pai de Timóteo era grego, porém sua mãe Eunice e sua avó Lloyd eram judias. Então o pai dele era grego e sua mãe e sua avó judia. Isso nós podemos ver um pouco da história de Timóteo em Atos e também nas duas cartas, né, nos dois livros de Timóteo. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e Derbe. Por isso que eu acho que eles não conheceram Jesus, mas através de Paulo, sim, já no apostolado, aquilo que nós falamos, né? Acabou o período do discípulo, começou o apostolado de Paulo. Paulo, ele era perseguidor da igreja, não vamos falar sobre Paulo, vamos falar sobre Timóteo, isso, puxa, a gente quer contar a história toda, mas quem quiser saber a história toda vai ler, porque isso é um romance espiritual, né, que nós temos. Então, o ministério de Timóteo, né? Na segunda viagem do missionário de Paulo, quando ele voltou à região de Licaônica, esse nome é terrível, o apóstolo ficou impressionado com o desenvolvimento espiritual que Timóteo tinha, com a liderança que Timóteo tinha, e resolveu levá-lo consigo para o trabalho missionário. Não existe a possibilidade de que ele tenha sido levado por Paulo para substituir João Marcos, mas isso não é concreto, então vamos deixar isso de parte, né? O fato curioso é que quando Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo, Timóteo precisava ser circuncidado. Por quê? Porque Paulo, pela nova graça, pela lei da igreja, pelos argumentos cristãos, Timóteo não precisaria ser circuncidado. Ele tinha convertido, ele era um novo homem. Só que para não trazer escândalo, ele ia evangelizar os judeus, ele ia para uma outra cidade, né? Então ele precisava ser circuncidado. Há muitas questões sobre isso. Por que Timóteo foi circuncidado? Sendo que ele não tinha, por exemplo, Tito não precisou. Depende do lugar que ele ia, para não dar mau testemunho, para poder ter abertura de evangelismo. Então, muitas vezes, nós vemos isso, e eu aprendi muito isso aqui na Europa, porque às vezes o evangélico do Brasil, hoje já está um pouco melhor, mas há uns anos atrás, quando eu saí do Brasil, era muito fechado, né? As mulheres não podem usar brinco, não podem usar batom, não podem usar calça. Isso depende de cada região. E quando nós somos missionários, quando nós somos enviados para algum lugar,
nós muitas vezes tem que adaptar ao costume da região, ao costume do lugar. Por exemplo, nós tivemos aqui um casal de missionários que eles não se adaptaram. Eles queriam fazer daqui como se fosse uma igreja primitiva quase do Brasil. E era quase inconcebível. Eu falei, por essa raiz, você não vai conseguir trabalhar aqui, você não vai conseguir evangelizar. E realmente ela não conseguiu. Porque muita coisa ela cortava, muita coisa ela censurava e as pessoas não gostavam. Então trouxe problema, trouxe dificuldade. Então, para Timóteo não trazer esse tipo de dificuldade, como ele ia ser um novo missionário e acompanhar Paulo, para não trazer esse tipo de dificuldade, Timóteo teve que ser circuncidado, né? Então vamos só ler aqui para vocês entenderem. Timóteo precisou ser circuncidado. Isso aconteceu por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Ele ia evangelizar os judeus, né? Além disso, Paulo considerou que ele levaria o evangelho a muitas regiões predominantes habitadas por judeus também. Então, assim, o fato de Timóteo ser circuncidado evitaria algum tipo de discriminação. Então, muitas vezes, desde que nós não blasfememos contra o Espírito Santo de Deus, não fazemos idolatria e não usamos de costumes que desagradam a Deus, tipo prostituição e muitas outras coisas, muitas vezes quando nós vamos evangelizar, minha amiga Maria Carvajal, seja bem-vinda, Deus abençoe, a mãe da minha filha Ellen, essa é a mãe da minha filha Ellen. Ainda não conheço, tem que vir cá para eu conhecê-lo. Então, muitas vezes nós como missionários temos que nos adaptar aos costumes dos lugares, temos que respeitar o costume dos lugares, entenderam? Quem quer ser pastor, quem quer ser missionário, às vezes acha que a vida é fácil, mas não é. Muitas vezes nós temos que adaptar aos costumes dos lugares, desde que não ultrapasse aquilo que nós aprendemos do Senhor, ok? Então, provavelmente aconteceu isso com Timóteo, e ele teve que se adaptar. E atenção que ele era um jovem, estava começando o seu trabalho como missionário, né? A Bíblia também nos mostra que a separação de Timóteo, o chamado de Timóteo para o ministério, Paulo e os anciãos locais oraram por ele, impondo-lhe as mãos. Então ele recebeu um dom que capacitou para o seu ministério. Aqui não fala qual dom que ele recebeu, mas aqui esse dom fez com que ele despontasse, inclusive foi destacado na palavra de Deus pelo ministério que o Senhor deu a ele, né? Timóteo foi um grande exemplo de membro da igreja. Timóteo foi bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja. Então, ele era um membro que se destacava, ele era um membro que era amado. Provavelmente ele era amoroso, Timóteo era amoroso, aquela pessoa dada, aquela pessoa que estava sempre pronta a servir, sempre pronta a ajudar. Então ele era aquele membro amado da igreja. E é tão bom, né, quando nós temos um membro assim na igreja, fulano, posso fazer isso? Posso. Fulano, posso fazer isso? Posso. Sem reclamar, sem perturbar a paz de ninguém, sem maldizer, aquele membro se destaca. Então, e muitas vezes nós vemos nas igrejas irmãos sendo levantados como obreiros, pastores, que às vezes nem tem o dom da palavra, e a gente fica assim, mas por que o Senhor levantou fulano para missionário, para pastor? Mas ele tinha amor, ele tinha condição dada, né? Ele tinha muito amor para dar, então era aquele jovem amoroso que se destacava pelo seu amor. Então, quando você estiver na igreja, faça tudo por amor, não faça nada reclamando, não faça nada por obrigação. No nosso meio, nós temos que ser pessoas amorosas, nós temos que ser pessoas dadas, que compartilhamos, né? Se alguém te pede, olha, pode me levar em tal lugar, se assim, eu estou com meu carro estragado, ou está chovendo, seja disponível, não precisa de ninguém estar insistindo com você, ou se você leva, ou se você faz, depois fica reclamando. Irmão, pode buscar um copo de água para mim, né? Muitas vezes a gente vê os irmãos no púlpito pregar com a boca seca ali, e ninguém levanta para trazer uma garrafa d'água, para trazer um copo com água para a pessoa. E eu já vi muitos já levantarem. Então, Timóteo era mais ou menos isso, né? Quando o pregador estava ali, Timóteo estava junto dele,
Precisava limpar a igreja, Timóteo limpava a igreja. Precisava fazer uma visita, Timóteo fazia visita. Então era aquele jovem amado pela igreja, tinha um bom testemunho dentro da igreja, né? E, além disso, Timóteo foi um grande exemplo de jovem cristão. Ele, apesar de ser jovem, era doente, mas ele estava sempre ali, um grande exemplo, né? Ele sobressaiu de tal forma. A palavra de Deus, quando Timóteo foi levantado para o ministério, a palavra de Deus diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Olha que versículo maravilhoso. Olha que unção maravilhosa. Olha que chamado maravilhoso que Timóteo teve. Tu, porém, permanece naquilo que tu aprendeste. Aprendeste a Sagrada Escritura desde a sua meninice, desde criança. A palavra diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. Ensina a criança. Se você quer ter amor, ensina amor. Dê amor. Timóteo foi um jovem escolhido para a obra de Deus. É preciso deixar bem claro que, apesar de Timóteo ter sido muito próximo de Paulo, não foi Paulo quem o escolheu. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar um importante no ministério foi o próprio Deus. Não foi Paulo, não foi pelas qualidades físicas, mas foram pelas qualidades espirituais que Timóteo teve. Paulo sabia disso e, quando o aconselhava acerca do ministério, fazia-o lembrar de que existiam profecias anteriores acerca do papel importante que ele desempenharia na igreja. Então, sempre que Paulo ensinava, havia já profecias que o Senhor já tinha dado para o chamado de Timóteo. Timóteo foi um exemplo de liderança, né? Embora ele tivesse um preparo suficiente para desempenhar sua missão, a Bíblia nos mostra sua humildade e capacidade de ser liderado. Ele era capaz de fazer, de ministrar, de evangelizar, mas mesmo assim ele era submisso à liderança que estava sobre ele, né? Então, o Timóteo foi um exemplo de ser liderado. O que é ser liderado? Ter alguém nos liderando. Muitas vezes as pessoas não gostam de ser lideradas. Muitas vezes as pessoas querem ser líder, mas não têm capacidade de ser líder. E quando há algum líder, há pessoas que só criticam. Há pessoas que o líder faz 1000 coisas boas, mas se o líder fizer uma coisa ruim, ele é criticado. Mas por que você fez isso? Mas por que você permitiu isso? Ame o seu líder, honre o seu líder, seja o seu pastor, seja o seu missionário, seja o padre, seja quem for que seja o seu líder espiritual. Honre o seu líder. O melhor servo é aquele que sabe ser liderado. Se existe um líder, é porque você precisa ser liderado. Você precisa aprender. Então, quando você estiver sendo ensinado, aprenda. Não critique. Não faça críticas para derrotar o seu líder. Hoje vemos muitos suicídios de pastores, de padres, de obreiros, porque a igreja não aceita a liderança. A igreja põe um líder e depois critica esse líder, porque querem que esse líder seja Deus. Os líderes, os pastores, os padres, os missionários, eles não são deusas, eles não são semideusas, eles são pessoas humanas, frágeis, tanto quanto você é. Então, Timóteo foi um exemplo de ser liderado, ele aceitava a liderança sobre a sua vida, né? A Bíblia nos mostra sua humildade e capacidade de ser liderado. Ele aparece na narrativa bíblica assumindo o papel de discípulo em relação a Paulo. Você vê que Timóteo foi criado no Evangelho, foi ensinado a Sagrada Escritura desde criança. Ou seja, ele sabia muito mais do que Paulo. Paulo tinha se convertido naqueles dias. Paulo tinha poucos dias de conversão e não sabia muita coisa. E Timóteo, anos-luz, porque Timóteo sabia tudo que estava escrito na palavra, porque a sua avó só me ensinou desde criança. Mas ele era submisso à liderança de Paulo. Não podemos encontrar na Bíblia referências sobre um Timóteo desobediente, fazendo o que lhe dava na cabeça, participando de contendas ou reclamando com Paulo. Sempre Timóteo aparece como submisso,
como liderado e depois assume um grande papel na igreja como um bom líder, como um bom servo, né? Timóteo foi um exemplo de obreiro e de líder, né? A forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser exemplo de obreiro e um grande evangelista. Os bons líderes, eles souberam ser liderados, por isso que são bons líderes. Por isso Deus capacitou você, ou está capacitando a mim, para sermos bons líderes, para que nós possamos aprender. Quando alguém está ensinando, ouça. A palavra diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, aprenda a obedecer. Ah, mas eu não concordo. Vai na palavra. Eu aqui, quando alguém fala, não concordo, vai na palavra. Mostra dentro da palavra porque você não concorda. Porque a base da igreja é bíblica. Nós não somos uma igreja democrática. Nós somos uma igreja espiritual. Nós somos uma igreja bíblica. Então, a nossa base não está na democracia. A nossa base está na nossa vida espiritual. A nossa base está dentro da palavra de Deus. Então, tudo que vier, eu sou muito didática nisso. Tudo que vier, vamos dentro da palavra conferir. Se a palavra disser que sim, é sim. Se a palavra disser que não, é não. A minha base espiritual, a minha base de liderança é dentro da palavra e dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela, né? Vamos adiantar um pouquinho, porque a história é grande. Então, capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos mostra Timóteo, juntamente com Paulo, Silvano e mais tarde Lucas, evangelizando várias províncias, né? Depois, em Atos 17, Timóteo e Silas sendo deixados por Paulo em Bereia para continuarem o seu trabalho. E são vários trabalhos de missão que Timóteo acompanhou Paulo, agora já ficando com Silas e com Barnabé. Timóteo também estava presente em Éfeso, junto com Paulo. Outra missão importante que Timóteo desempenhou foi levar a primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios. Foi Timóteo que levou a primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios. E Paulo também revelou a intenção de enviá-lo a Filipos para evangelizar. Além de todas as viagens missionárias que Timóteo fez ao lado de Paulo, ele estava junto dos apóstolos na Macedônia quando a epístola de 2 Coríntios foi escrita. Lembra que ele levou a primeira? Também ele estava junto da segunda epístola. Então Timóteo também esteve em Corinto quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Mais tarde, quando as epístolas aos Colossenses, Filipenses, Filemão foram escritas, ele também esteve presente. Olha a participação, né? Ele que já sabia tudo, estava ali junto. Paulo escrevendo e ele junto, provavelmente confirmando através do Espírito Santo o que Paulo deveria escrever. Nós não sabemos o papel, mas sabemos que Deus agiu. Nós sabemos que Deus operou um grande milagre sobre a vida de Timóteo. Então eu acredito que Timóteo também tenha sofrido martírio. Timóteo foi um dos líderes da igreja primitiva. Timóteo era doente, era fraco, tinha problema de estômago. E ainda tinha que fazer aquelas viagens missionárias de barco, passando muitas vezes por muitas dificuldades. Então, esse foi o papel de Timóteo, essa história de Timóteo, um jovem líder, doente, mas que nunca desistiu da obra do Senhor. E que tudo que ele fazia era confirmado dentro da palavra. Ele não tinha uma igreja democrática, ele tinha uma igreja espiritual. Dentro da palavra, com tudo aquilo que o Senhor ensinava, ele aplicava, porque ele foi educado pela sua mãe e pela sua avó. E ele até aceitou ser circuncidado para poder chegar num país ou numa cidade para evangelizar, para não dar mau testemunho. Eu espero que essa palavra tenha ajudado você a respeitar a sua liderança, a ser um bom líder, a ler a palavra, a entender a palavra. Tudo aquilo que está dentro da palavra é a base da nossa vida espiritual. Se você for um crente e não tiver a palavra como base espiritual, você não é crente. Você não vai para o céu. A Bíblia é a sua base. Você precisa ler a palavra de Deus. Porque se você não lê a palavra de Deus, você é um mero assistente de culto. Você está preenchendo um palco. Você está preenchendo uma cadeira. Você é um mero assistente de culto, porque o nosso culto começa dentro da palavra. Eu posso cultuar a Deus lendo a palavra. A cerimônia que fazemos é apenas um ato de louvor a Deus. Mas o aprendizado, a vida espiritual, a nossa base é dentro da palavra de Deus. Se você quer ser um bom cristão,
Se você deseja o episcopado, dura coisa o desejo, mas se você deseja, leia a palavra de Deus. Você vai ser um bom líder. Seja submisso à sua liderança, mesmo que você não concorde com eles. Seja submisso, que você vai aprender e Deus vai te ensinar e Deus vai te moldar. Essa é a palavra para você. Não esqueça que você é a impressão digital de Deus e que Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos orar? Abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja. Ensina-nos, Senhor, a ler a tua palavra, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para fazermos conforme a vontade do Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal. Abençoa todos os líderes das igrejas, Senhor, que abre caminho, Senhor, para evangelizar. Que a igreja aprenda a respeitar os seus líderes e principalmente a respeitar o Senhor Jesus. Que tenhamos base bíblica para ensinar e que tenhamos base bíblica para aprender. Dá-nos mais de Ti, em nome de Jesus. E Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.